Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira. Olha só como passa rápido a semana, não é? E já mais uma semana. E amanhã é sábado, não é? Amanhã vocês vão descansar um pouquinho. Amanhã não tem aula, nem domingo. Dá tempo de vocês descansarem um pouquinho, certo? Ok, gente. Hoje nós vamos corrigir então as atividades do livro ali que nós explicamos ontem para vocês. Deixa eu só verificar a página aqui. É na página 10. Na página 10 do livro 3 de vocês, capítulo 11 ali, nós já vamos corrigir, correto? E eu já vou compartilhar com vocês ali o livro para nós começarmos a correção. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Página 10 do livro de vocês, nós estudamos frase, oração e período ontem. E hoje nós vamos corrigir essas atividades, certo? Vocês estudaram já frases declarativa, afirmativa e negativa, com certeza. Isso daqui eu sei que vocês já devem ter estudado no quinto ano. Frase interrogativa, né, direta e indireta. Frase exclamativa, imperativa, optativa, nominal e verbal. E também vimos ali sujeito e predicado, para encontrar o sujeito e o predicado dentro de uma oração. Na página seguinte aqui nós temos oração, né? Oração, ela é composta em torno de um verbo. Já vou aumentar. Espera só um pouquinho, tá? Nós vimos oração, que ela é formada em torno de um verbo. Nem toda frase é oração, nem toda oração é frase, né? Nós vimos aqui. Aí temos o período, que é o período simples, e o período composto. O período simples é quando contém apenas uma oração, e a oração nós contamos através dos verbos. Período composto, quando tem duas ou mais orações, dois ou mais verbos dentro. Aí nós estudamos aqui também o sujeito e o predicado. E o predicado ele pode ter um verbo de ação, um verbo de ligação ou pode vir com locução verbal. São dois verbos juntos, mas contamos apenas um verbo, correto? E para encontrarmos o sujeito, nós perguntamos ao verbo, né, fazemos uma pergunta ao verbo para encontrarmos o sujeito da oração. Encontrando o sujeito e as palavrinhas que acompanham o sujeito, todo o outro restante da oração que sobra é o predicado, correto? Aqui tem para você, sujeito é o termo sobre o qual se faz alguma declaração. E o predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito, correto? E lembrando que o sujeito ele pode ser formado por um substantivo acompanhado de determinantes, um pronome ou palavras substantivadas, correto? Aí nós vamos então começar a correção aqui na página 10. Deixa eu só confirmar isso, página 10, correto? Página 10, nós temos aqui o primeiro exercício. Ela ajeitou uma noite pequena. Vamos ler esse trecho do texto para respondermos essas duas questões. Ela ajeitou uma noite pequena dentro de um cesto pequeno de palha e a entregou ao comprador. Pequena era a noite, por se tratar apenas da primeira noite. A cobra, esperta, guardou as outras noites consigo. Os amigos de Warren viram ele chegando e logo se alvoroçaram. É a noite que cabe aí inteira nesse cestinho? Abre o Arran para a gente poder deitar na rede e descansar. Aqui nós temos a primeira questão. De acordo com o trecho da lenda, como a noite coube no cesto pequeno de palha? Então, como que ela coube? A noite coube no cesto de palha porque se tratava apenas da primeira noite. Aqui fala uma noite pequena. Correto?
Então, ali a noite coube no cesto de palha, porque se tratava apenas da primeira noite, que é uma noite pequena. Agora aqui na número 2, por que os amigos de Warren estavam com pressa para que ele abrisse o cesto que continha a noite? Os amigos dele, né, de Warren, queriam que ele abrisse logo o cesto para liberar a noite, pois como só existia o dia, eles trabalhavam sem parar e estavam precisando descansar. Não havia noite, havia só dia e eles não paravam para descansar, ou seja, trabalhavam o tempo todo. Então, isso é um pouco complicado, não é, gente? Nós precisamos da noite para descansarmos um pouco, correto? Não sei se vocês já copiaram. Se copiaram, me deem um ok para eu poder continuar. Ok. Os demais também? Já copiaram? Sim? Ótimo. Aqui dessa parte também, da outra turma que eu estou vendo aqui. Vamos lá, então, continuando agora na página 11. Exercício número 3. Analise as frases a seguir de acordo com o código apresentado. 1 para frase declarativa, 2 para interrogativa, 3 para exclamativa, 4 imperativa, 5 para frase optativa. A primeira, tenha um bom dia. Aqui você está usando uma frase optativa, aquela frase que você deseja alguma coisa de bom para alguém, certo? Boa viagem, mais ou menos desse tipo. Ok, gente? Só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Correto. Continuamos. Letra B. Ai, que susto! Então, aqui você está exclamando uma frase exclamativa. Ok? Número 3. A letra C. O que você deseja? Você está fazendo uma pergunta. Então, ela é uma pergunta direta, correto? Então, é uma frase interrogativa. Ok? Vem aqui. Quando utilizamos esse verbo, venha no modo imperativo, né? Estamos fazendo um pedido ou dando uma ordem, dependendo da sua tonalidade de voz. Então, uma frase imperativa, correto? E a última aqui, ele não conseguiu entender a questão de matemática. É uma declarativa negativa, devido ao advérbio de negação que nós temos aqui. Ele não conseguiu entender a questão de matemática, você está declarando alguma coisa, ou seja, que ele não conseguiu fazer os exercícios de matemática, correto? Agora nós vamos aqui para a outra página. Exercício número 4. Com as palavras dadas a seguir, crie uma frase nominal e uma verbal. Aqui nós temos uma frase nominal e uma frase verbal. Nominal, aquela que não contém verbo, e a frase verbal, aquela que contém verbo, com a palavra chuva. Um momento, por favor, só um minutinho, por favor. Continuando ali na nossa correção, só um minutinho para compartilhar novamente o livro. Aqui nós temos a palavra chuva e nós vamos fazer uma oração, né, uma frase nominal e uma frase verbal. Verbal é oração porque ela vai ter verbo e a outra ela não contém verbo, então ali é uma frase nominal. Então aqui temos alguns exemplos. Que chuva forte, proteja-se da chuva, ok? Então aqui nós temos frase verbal e ali uma frase nominal, correto? Agora aqui na letra B, nós vamos fazer uma frase nominal e uma frase verbal com a palavra atenção.
Então, nós temos aqui um exemplo com a frase nominal. Colocando um ponto de exclamação no final, nós temos uma frase nominal. Atenção, ok? Da forma como você fala, sua tonalidade de voz. Frase verbal. Ouça com atenção o que o professor diz. Aqui você tem, aqui foi colocado dois verbos, né? Ouça e diz. Então, temos... Se fôssemos contar o período, aqui teríamos um período composto, correto? Porque temos dois verbos. Então, aqui a frase nominal, apenas a palavrinha atenção com ponto de exclamação, você já tem ali uma frase nominal, correto? E com a sua tonalidade de voz, você consegue identificar, você consegue saber que é uma frase nominal exclamativa, correto? Agora aqui na letra C, nós temos ali a palavra caderno. Nessa nós vamos fazer uma frase nominal e uma frase verbal. Então aqui na frase nominal, que caderno organizado o seu, ok? Aqui temos o organizado, não é verbo, ele está como característica do caderno, tá? Adjetivo. E aqui na frase verbal, Pedro comprou um caderno ontem. Olha aí, Pedro. Pedro comprou um caderno ontem. Temos aqui o verbo, correto? São sugestões de respostas. Aqui não quer dizer que vocês tenham que fazer dessa forma. Ok, gente? Então, há alguns exemplos, mas vocês podem modificar da maneira como vocês quiserem. Ok? Correto? Então, vamos lá para outra questão, questão número 5. Aqui. Aqui, nesses trechos, nós vamos identificar se as frases que estão destacadas, se elas são frases ou orações. Frases é aquela que ela é um enunciado com sentido completo que você consegue entender, correto? A pessoa, quando fala alguma coisa, mesmo que não tenha um verbo, você consegue identificar ali, correto? Você consegue entender aquilo que a pessoa quis transmitir. Chegamos à escola bem cedo. Pode ser uma frase e pode ser uma oração. Se nós utilizarmos ali, dependendo do contexto, falarmos bem cedo, né? Não temos verbo e pode ser uma frase, mas utilizando verbos, o verbo chegar, temos uma oração. Aqui nós temos nessa letra B, não sei, apenas esse termo que está grifado, como contém o verbo saber, aqui nós temos uma oração, correto? Na letra C, que calor, certo? Aqui não temos verbo, então temos uma frase, ok? Agora aqui na letra D, ele disse apenas essa parte da oração, mesmo que ela não tenha uma significação completa, você consegue, temos um verbo, então ela é uma oração, porque conforme nós estudamos ali, a oração, ela não precisa ter uma significação completa, ela precisa ter um verbo, correto? Agora aqui na letra B, quando você diz bom dia, não temos um verbo, então é uma frase. Correto, gente? Estão conseguindo entender? Já terminaram de copiar? Fácil, não é? Bastante fácil ali. Então vamos agora para o exercício número 6, aqui da página seguinte. Para esse exercício, nós vamos ler essa tirinha e respondemos as questões. Deixa eu aumentar um pouquinho, que eu não consigo enxergar. Opa, desculpa, eu fui aumentar um pouquinho mais. Isso. Eu vou ler no meu livro aqui, gente, porque a primeira parte ali não está muito legal para ler. Então, nesse primeiro quadrinho, a menininha diz assim: você está sendo ridículo, Charlie Brown. E ele diz: não consigo evitar. Eu simplesmente não consigo ir até lá e conversar com aquela garotinha ruiva. Ela tem um rostinho bonito e os rostinhos bonitos me deixam nervoso.
Olha o que a menininha fala para ele. Por que o meu rosto não deixa você nervoso, hein? Aí ela continua, olha só o rostinho dela aqui, a forma como está. Né? Ela diz assim, comigo você consegue falar, eu tenho um rostinho bonito, então como você consegue conversar comigo? Ela fica brava ali, não é, gente? Porque ele fala que os rostinhos bonitos, ele não consegue conversar. Mas, vamos lá. Só um minutinho. Do filme dele, você está dizendo ali? É isso? Aham, ok. Agora aqui na letra A. Não, o bate-papo eu não estou conseguindo abrir, tá, gente? Só quando eu... Não sei por que ele não está abrindo, então depois eu vejo, ok? A letra A, você está sendo ridículo, Charlie Brown. Qual é o número de orações que contém nessa oração? Como temos aqui um verbo apenas, está sendo uma locução verbal, mas nós contamos apenas um verbo. Então, é uma oração. Se temos uma oração, o período é simples, correto? Temos um período simples. Aqui na letra B, eu simplesmente não consigo ir até lá e conversar com aquela garotinha ruiva. Quantas orações temos aqui? Vamos contar a quantidade de verbos. Ir e conversar. Temos dois verbos aqui, então nós temos duas orações. E o tipo de período é composto, porque temos duas ou mais orações. Correto? Agora aqui na letra C, ela tem um rostinho bonito e rostinhos bonitos me deixam nervoso. Quantas orações temos aqui? Vamos ver. Temos o verbo tem e deixam. Dois verbos, duas orações, período composto. Correto? Aí nós temos aqui a letra D. Comigo você consegue falar. Consegue falar aqui é uma locução verbal. Então nós temos uma oração. Correto? Temos apenas um verbo, contamos apenas um verbo, uma oração, tipo de período é simples. Correto? E na última, eu tenho um rostinho bonito. Temos apenas o verbo aqui, tenho, número de orações é apenas uma e o período é simples. Só lembrando ali que vocês contam as orações através da quantidade de verbos que contém na oração. Correto? Posso passar para outra página? Sim, vocês já copiaram, correto? Vamos então para a página 14. Isso, nessa página aqui, exercício 7. Ali da apostila. Complete os itens a seguir, criando predicados para os sujeitos dados. Aqui nós temos, em todos esses exemplos, apenas o sujeito da oração. E aí vocês vão completar com um predicado. Aqui temos sugestões de resposta, mas não precisam ser iguais a essa. Vocês que vão fazer do jeito de vocês, correto? Então, na primeira aqui, nós temos o sujeito, a criança. Então, você vai escrever a criança o quê, né? A criança gosta de brincar no parque, a criança estava dormindo no sofá, a criança caminhava pelo parque de mão dadas com a mãe, né, ou com o irmãozinho. Então, você que vai escrever da forma como você quiser ali o predicado para esse sujeito que já foi dado. Na letra B, nós temos o sujeito ali, os livros e a agenda. Os livros e a agenda estão na mochila do aluno, os livros e a agenda foram colocados em cima da mesa, os livros e a agenda são novos, correto? Na letra C, a turma organizou uma exposição de pinturas. Aqui nós temos o sujeito, a turma, pensam em vocês, né? A turma do 6º ano. E aí você vai colocar a turma, e aí você que vai colocar um predicado para esse sujeito ali.
Certo, gente? Agora, na letra D, sua opinião é importante. Sua opinião foi a melhor, ok? E na última é todos. Todos trabalham e estudam. Todos entenderam o conteúdo, correto? Então, aqui vocês podem tanto copiar essa parte, quanto vocês podem colocar da maneira como vocês quiserem, porque são respostas pessoais, ok? Agora aqui na número 8, nós temos o contrário desse exercício 7. Aqui nós temos o predicado e vocês vão atribuir um sujeito a esses predicados, ok? Aqui na letra A, o predicado é trabalham muito. A sugestão que foi dada aqui, os funcionários daquela empresa, daquela indústria. Vocês podem colocar, meus pais trabalham muito, certo? Na letra B, dorme cedo todo dia. Quem dorme cedo todo dia? Você vai colocar, meu irmão dorme cedo todo dia. João dorme cedo todo dia, correto? Aí vocês que escolhem o sujeito que queiram estar colocando. A letra D, deveriam ajudar a mãe. O filho e a filha, os filhos, ok? Deveriam ajudar a mãe. Refiro-me a vocês, correto, gente? Cada vez mais ajudarem a mãe. Então, vocês vão... pensam no sujeito que vocês vão colocar aqui. E na letra E, são companheiros desde a infância. Os rapazes, os meninos, certo? Aqui no exemplo, os rapazes são companheiros desde a infância. Correto? Acredito que vocês já tenham feito também. Deixa eu só olhar um pouquinho a turma aqui para ver como estão. Muito bem, Pedro, ok. Continuando então, gente, na próxima página, agora nós vamos para o recapitulando. Página 15. O primeiro exercício aqui do recapitulando, exercício de fixação. Então, nós temos aqui, releia o trecho do texto 1, a seguir para responder as questões de 1 a 3. A sua jararaca traiçoeira usou do veneno com o qual comprei à noite para me fazer mal. Não há de ser nada, meus companheiros vão acertar contas contigo. Na número 1, quantas frases há no trecho destacado e classifique-as? Quantas frases? Né? Há 4 frases, 2 elas são exclamativas. Essa primeira, a sua jararaca traiçoeira, não temos verbo, então ela é uma frase. E meus companheiros vão acertar contas contigo. Aqui temos uma frase como oração, porque temos verbo, correto? Então, são exclamativas. Agora aqui, e 2 declarativas, que vai declarar algo sobre alguma coisa. Usou do veneno com o qual comprei à noite para me fazer mal e não há de ser nada. Então, essas 2 são declarativas. A primeira, declarativa afirmativa, e a segunda, declarativa negativa. Correto? 2 exclamativas e 2 declarativas. Ok? Então, nós temos aqui a número 2. Quantas orações há no trecho e quais são elas? Orações. Usou do veneno. É a primeira oração, porque aqui temos um verbo e já que já começa a outra. Com o qual comprei à noite. Segunda oração. Para me fazer mal. Terceira oração. Ok? Correto? Não há de ser nada. Quarta oração. E
Meus companheiros vão acertar contas contigo. Porque todas elas contêm verbos. Então, todas elas são orações. Correto? 1, 2, 3, 4, 5 orações dentro desse período. Certo? Eu acredito que vocês estejam copiando essas duas, é isso? Já copiaram? Posso continuar ali? A questão número 3, sublinhe o período composto presente no trecho destacado. Período composto. O período composto é esse daqui, porque aqui nós temos um ponto de exclamação que termina uma oração, aqui já começa outra, e termina aqui nesse reticências. Então, aqui temos o verbo usou e comprei e o verbo fazer. Temos 3 verbos, então aqui nós temos um período composto. 3 verbos dentro de uma oração, dentro de um período ali. Ok, gente? Vocês grifem aqui no texto. Deixa eu só ver se vocês terminaram de copiar ali. Pronto? Ok. Vamos lá, então. Questão número 4. As frases a seguir apresentam situações que você pode vivenciar em seu cotidiano. Diante de cada uma delas, como você se expressaria? Então, construa uma frase nominal, sem verbo, para cada situação. Olhem bem essa primeira. Você está em um supermercado e de repente ouve alguém gritar que há um incêndio no prédio. Você também precisa avisar as outras pessoas. Gente, isso daqui aconteceu esses dias aqui na cidade, não é? Quando pegou fogo ali no atacadista. Então, se vocês estivessem lá dentro, o que vocês fariam? Vocês gritariam: socorro, fogo, incêndio, não sei, certo? Mas tem que ser uma frase nominal sem verbo, ok? Agora pensem nessa outra situação. Alguém da sua turma recebeu um elogio da professora sobre um texto que escreveu. Você também quer elogiar essa pessoa. Como você vai dizer para o seu amigo, para sua amiga, ali? Parabéns pelo texto, que belo texto, correto? Ou parabéns apenas. Agora, crie uma frase verbal para cada situação da questão 4. Você vai escrever uma frase verbal, de acordo com o que foi dito aqui na letra A e na letra B. Da letra A, vocês podem colocar corram a um incêndio, olha aqui o verbo haver, certo? E na situação B, o texto está ótimo, adorei o seu texto. Qualquer uma dessas duas vocês podem colocar, ok? Aí eu acho que ainda dá tempo de corrigirmos essas duas. E aqui na número 6, identifique o sujeito e o predicado da oração. Os amigos voltaram correndo da escola. Quem voltaram correndo da escola? Os amigos. Os amigos é o sujeito, voltaram correndo da escola, predicado. Correto? Agora aqui relacione os sujeitos aos predicados a seguir, criando orações que façam sentido. Aqui nós temos o sujeito nessa primeira coluna e na segunda coluna o predicado. Então a primeira, Fábio e Camila comemoraram o aniversário juntos na escola. É o que melhor fica aqui para essa oração. Na número 2, o cachorro de rua foi resgatado por uma ONG. Ok? 3, a professora de arte organizou uma mostra cultural. E a 4, olha o Pedro novamente ali, gente. Pedro viajou com os avós nas férias. Ok? Eu tenho pouco tempo agora de aula. Eu não sei se vocês ainda estão copiando. Posso tirar aqui o compartilhamento do livro? Ou tem alguém que ainda esteja copiando?
Só um minutinho, então. Não? Ok, eu retorno lá. Está ali o livro para vocês terminarem de copiar. Pouca coisa, não é muita coisa, então dá tempo, não é? E assim que vocês terminarem, me deem um alô, me coloquem ali na tela um ok, um joinha assim para que eu possa vê-los. Ok. Todos terminaram já? Ótimo. Mas isso. Joia. Ótimo, gente. Vou desmutá-los agora, só um minutinho.